Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao culto a Deus de adoração. Eu vou pedir o pai do pastor Atos para orar. Senhor, somos gratos ao Senhor por sua verdade, pela oportunidade de estar nesse domingo, de estarmos aqui juntos, como foi para adorar o Senhor. Receba a nossa adoração, nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor, este culto que prestamos, e nos abençoe por sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir aos irmãos para a gente se colocar de pé, para a gente começar já aquecendo, que a gente consiga cantar o louvor de maneira forte, vívida, para a glória de Deus. Deus poderoso. Amém, irmãos. Podem se assentar. Vamos agora fazer a leitura bíblica responsiva. Já tem aqui nos próximos slides a sequência e quem vai recitá-lo. Aí é lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Então diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, E ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém, irmãos. Amém. Vamos continuar. Coroai, o número 60 do cantor cristão. Saudai o nome de Jesus.
próximo, O Poder do Sangue, 89. Essa canção, né? Assim como os salmos, a gente tem de tudo, né? Tem salmos que louvam a Deus, tem salmos que contam a história, tem salmo que tem ali algum ensinamento ou compartilha algum fato, e tem uns que servem para nos convidar, né? Nos fazer um convite, como esse que a gente acabou de cantar, né? Da gente confiar no sangue de Cristo, né? Se a gente se sente oprimido ou a gente acha que a gente é incapaz de fazer alguma coisa, a gente pode confiar nele, né? A gente pode aproveitar a graça que ele nos deu para a gente estar aprimorando. Sejam bem-vindos. Seguindo a parte dos avisos, na escola domingo de manhã, na escola dominical, 9 horas da manhã. Domingo à noite, na semana que vem, 7h30 da noite, o culto de adoração. Sábado, a reunião de jovens e adolescentes, ela vai entrar agora em recesso e vai voltar só dia 18/1 de 2025, tá? Então, nesse período, os líderes, né, eu e o pastor Atos, a gente vai estar organizando o calendário do ano, as programações, os temas que a gente vai estar trabalhando com os jovens e os adolescentes, tá? Um aviso super importante, que é o próximo evento que a gente vai ter, a próxima reunião que a gente vai ter, né? Vai ser agora terça-feira, dia 31 de dezembro. A gente vai estar fazendo no lugar do culto de oração que acontece na quarta, então vai acontecer na terça, às 8h30 da noite. Vai começar também 1 hora depois do horário convencional. E a gente também vai estar fazendo um junta-panela, né, uma comemoração ali, uma comunhão extra, né, que a gente vai estar fazendo um churrasco. E para os irmãos que puderem, tragam aí 1 quilo de carne de primeira, tá? 300 gramas de linguiça ou asa de frango, um refrigerante ou suco, ou um prato
um prato ou uma sobremesa. Aí, nessa questão da sobremesa ou prato, avisa a Antonieta, tá? Tem aqui como observação, né, aquele que não puder contribuir, né, de alguma forma, não se sinta constrangido não, participa com a gente mesmo assim, tá? O Senhor cuida de nós o tempo inteiro, né? Com certeza vai ser legal. Indo para a parte de dízimos e oferta, Salmo 50, 23 diz assim: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Como de sempre, enquanto a gente louva aqueles que quiser sentir no coração o desejo de estar ofertando ou dizimando, segue o Gasofilaço, ou então um QR Code atrás ali no mural, para quem quiser fazer por telefone, tá? Sintam-se à vontade enquanto a gente louva ao Senhor, ok? Então, eu vou pedir aos irmãos para, nesse cântico, que fiquem de pé, os que puderem. Tudo entregarei. 295, cantor cristão. Podem se assentar. Bom, esse hino aqui ele já foi mais uma declaração de amor a Deus, né? E extremamente profundo. E a gente tem que tomar cuidado, né? Pra gente não estar mentindo, né? Você está cantando isso em clamor de coração, ou você só está falando que você vai entregar a sua vida mais ou menos, né?
Então, que sirva de reflexão a respeito desse hino. Vou pedir ao irmão Lamoniel para orar, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Oremos. Ó Senhor Deus, Tu és grandioso, maravilhoso, Pai que está no céu. Obrigado, Pai, mais um dia que o Senhor nos dá, pela proteção e por tudo que o Senhor, todo o sustento que o Senhor nos dá a cada família que está aqui no dia a dia, Senhor. Obrigado também, Senhor, por estar na Tua casa, em nome do Senhor, para glorificar o Senhor e agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Ó Pai, abençoe o vídeo da oferta e a Tua obra, multiplicai, Senhor. Faça que tudo seja em prol que Sua obra cresça, Senhor. Entregamos tudo de coração e agradecemos a oportunidade de servir o Senhor no vídeo da oferta. Felizes e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o versículo do mês, esse aqui todo mundo já está de cor salteado, né? Eu acredito que sim. Eu vou fazer um no show aqui, ó. Bora? Vamos tentar recitar ele sem ver? Ó, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Aí sim, excelente. Bom, acho que esse foi o primeiro mês que acho que mais de 90% de nós, né, conseguiu recitar esse versículo. Que o próximo mês também a gente mantenha o nível, né? Amém? Vamos para o próximo cântico do mês, escolhido fui. Ó, presta atenção na letra, vamos. Escolhido, por Deus Criador, escolhido.
Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio, por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Amém. Isso aqui é mais ou menos o sintoma de quando alguém acaba de se converter, não é? Você fica empolgado querendo dizer para todo mundo: nossa, eu fui salvo, Deus me livrou, Deus me salvou. É basicamente, esse hino é uma ajuda, né, para aqueles que quer expor essa alegria e esse grande alívio, né? Seguindo adiante, a gente tem um especial do Pastoral Atos. Em seguida, eu já entrego a palavra também para o pastor Jamil, com o estudo. Boa noite, irmãos. Vou cantar um cântico, né, que ele se chama In Memoriam. É uma música que lembra da fé cristã e como a igreja precisa ser restaurada a essa fé, a fé primitiva, aquela fé que foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo e que foi passada aos apóstolos e aos pais da igreja e vem até hoje. Irmãos, se eu por um acaso chorar, os irmãos não liguem, tá? É porque eu tentei durante a semana inteira cantar uma vez ela sem chorar, porque essa música ela mexe muito com a gente. Então, vou tentar cantar ela do início ao final sem chorar, eu já tô quase. Da coragem do amor, da fé, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo.
tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Amém, amados. Quem vai sair? As crianças vão sair? A Esther só? E a Carol? Semana passada eu recebi a visita aqui do pastor Davi Sena e nós estávamos conversando da necessidade de um avivamento. Não sei se Deus vai conceder um avivamento à igreja antes do arrebatamento, mas a gente seria muito bom para que realmente tivéssemos esse amor sem medo, né? Dos cristãos, né? Todos nós. Mas mesmo se isso não vem, meus irmãos, nós temos que estar consagrando nossas vidas cada vez mais, tá bom? Porque começa com poucas pessoas. Quando Deus mandava o avivamento, poucas pessoas começaram a buscar a Deus. Não é buscar o avivamento, buscar a Deus. Isso aí é Ele que... porque a gente não pode confundir avivamento com o que acontece no mundo pentecostal. Isso aí não tem nada a ver. Ok? Bom, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para Romanos capítulo 8, 28 a 30. Não escrevi a referência aí, né, irmãos? Romanos 8, 28 a 30. E assim diz a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós precisamos do Senhor, Pai, para entendermos e glorificarmos o teu nome, Pai, pela nossa salvação. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui neste livro aos Romanos. Eu agradeço, Senhor, por tudo e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, irmãos, vamos fazer uma recapitulação. O capítulo 8 de Romanos, o tema, o objetivo desse capítulo é para que nós tenhamos a certeza da salvação. Então alguns colocam esse capítulo como santificação. Ele fala de santificação, mas esse não é o objetivo principal. Então o objetivo principal começa lá desde o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele vai dando os argumentos. Nós já estudamos vários argumentos, várias provas de que nós somos filhos de Deus. E agora ele chega num ponto em que ele, para nos dar a certeza da salvação, ele nos fala dessa salvação na perspectiva de Deus. Lembra que logo antes ele tinha falado sobre as provações, certo? E aí ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, é tudo mesmo, inclusive as provações que nós passamos, os problemas que nós passamos, as lutas que nós passamos, tudo coopera para o bem. Mas nós vimos que não é de quem? Não é de todos, para o bem de um grupo. Quem é esse grupo? Aqueles que amam a Deus. Então não tudo coopera para o bem. A pessoa está lá fazendo tudo quanto é tipo de farra, tá aqui lá, está cooperando para o meu bem. Não, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E diz aqui: e daqueles são chamados segundo o seu propósito. Então ele toca nessa questão da chamada. Hoje nós vamos estar falando sobre a chamada. Nós falamos, quando nós falamos sobre esse versículo, falamos um pouco dessa chamada, mas hoje nós vamos falar ela dentro do contexto do versículo 30, para que nós possamos entender então essas coisas. Então, todas as coisas contribuem então para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós vimos que Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, certo? E ele vai falar desse objetivo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, a fim de que sejam para serem conformes à imagem de seu Filho. Então aqui, o propósito de Deus, ao ter esse grupo que ele chamou, que ele chama aqui de predestinou, né? Nós vamos também vendo essa palavra hoje com mais detalhes, para que essas pessoas se conformem, ou realmente seja moldada à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos que Deus está fazendo um novo povo, certo? Porque aquela raça humana que ele criou, ela caiu. Nós fomos identificados, quando Adão caiu, e nós estávamos em Adão, então todos nós caímos. Então nós estávamos em Adão. E por estarmos em Adão, sofremos todas as consequências da sua queda. Mas Deus mandou um segundo Adão, um outro homem que também era sem pecado. E este passou a vida inteira sem pecar, passou por todas as provas e não pecou, e sofreu a morte no nosso lugar. E quando ele sofre a morte, ele paga a penalidade dos nossos pecados. Então ele cumpriu a lei nos dois aspectos: no sentido ativo, porque no sentido que ele nunca cometeu nenhum pecado, ele foi obediente em todos os aspectos à lei, e também no sentido que ele cumpriu a lei por nós, e cumpriu a condenação. A condenação da lei caiu sobre ele. Então foi cumprida essa parte, que nós, se fôssemos cumprir, seria uma morte eterna, para toda a eternidade. Então ele nos livra dessa condenação, cumprindo, morrendo no nosso lugar. E ele não permaneceu morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, e sendo que ele ressuscitou, ele venceu também a morte. Muito bem. Então esse objetivo é sermos conforme a imagem de seu Filho.
E nós vimos que aqui também fala de um outro objetivo. E para que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Então lembra que é a nova raça que ele está criando, e Cristo vai ser o primogênito. Lembra que essa palavra primogênito, que tem certos privilégios ao primogênito. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso primogênito entre muitos irmãos. Somos irmãos do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, não é que nós somos iguais a Ele. Somos iguais a Ele seremos, né? Seremos iguais a Ele em vários aspectos, certo? E aí nós podemos entrar na doutrina de Deus. Todos os atributos de Deus que são transmissíveis, Deus vai nos transmitir, ou seja, todos os atributos de Deus que podem ser atribuídos a nós, Ele vai atribuir. Quais são eles? Então nós temos amor, graça, misericórdia, bondade, fidelidade, estas coisas. Mas Ele é o primogênito porque Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, e Ele tem alguns atributos que é somente dele. São atributos essenciais, atributos que Ele não vai transmitir, ou intransmitíveis, que são alguns, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade e assim por diante. Então nós podemos ver aqui que Deus, nosso primogênito, Ele é bem especial. Ele é aquele Filho amado em quem Deus se compraz. Bom, nós estudamos também aqui, para nós entendermos, que a primeira palavra que ele usa aqui é os que dantes conheceu. Lembra que nós usamos e entendemos essa palavra? Conhecer antes, e nós estudamos que isso não é um conhecimento usando a sua onisciência. Deus não vai no tempo para saber o que a pessoa está fazendo. Ele não precisa disso. Aí Deus volta no tempo, essa pessoa ia ter fé, e aí Ele sabe que a pessoa ia ter fé. Não, Ele pré-ordenou, Ele escolheu um grupo. Ninguém poderia ter fé. Nós vamos deixar mais claro isso ainda hoje. Ninguém poderia ter fé se não fosse a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas para fazer uma chamada eficaz. Ninguém tem a possibilidade de crer por si só, sem a ação de Deus. Então nós dependemos do Senhor. Lembrando outra coisa, antes da gente entrar mesmo no assunto, que esses 5 pontos aqui, que está falando aqui, esses 5, que é pré-conhecimento, predestinação, chamada, justificação e glorificação, esses 5 pontos aqui é tudo da perspectiva de Deus. Então o que Deus fez, todas as coisas aqui, foi Deus quem está agindo, certo? As 2 primeiras, nós vamos estar vendo aqui, nós já vimos a primeira, acontece antes da fundação do mundo. Essa pré-conhecimento e predestinação, né, acontece antes. A primeira, a do meio, que é chamada, é quando então Deus coloca em prática, ou quando Deus realmente faz a obra ser realizada naquele que Ele predestinou, naquele que Ele pré-conheceu, que é na raça humana. É através da chamada que Ele introduz isso. Ok? Vamos entender que Romanos, entender essas doutrinas aqui de predestinação, pré-conhecimento, ela não é condição para a nossa salvação. Ou seja, você não precisa entender todas as doutrinas para a pessoa ser salva. Você vai pregar o Evangelho. O Evangelho que você vai pregar, que Deus ordenou, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Você vai pregar o que Cristo fez, por que eu tenho que crer nele? Porque você é pecador, porque você está condenado, e que você está destinado a ir para o inferno se você não crer nele, para você ser libertado. Você precisa
crer nele como seu único, todo suficiente Salvador. Então você vai fazer esse apelo. O que Cristo fez? Ele já pagou o preço dos seus pecados. Então você tem que confiar que ele já fez isso. Você está condenado, mas a única esperança é que você confia que Deus já fez todas essas coisas. Então essa aqui que você vai pregar é a perspectiva humana, o que você precisa fazer, certo? Nós vamos ver que às vezes essas duas frentes aqui, elas são muito complexas, e às vezes nós vamos querer entender uma para excluindo a outra, ou então, e vamos querer nossa mente muito finita, nós às vezes não conseguimos conciliar as duas, certo? Então às vezes nós excluímos algumas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque são duas verdades que precisa ser feito, porque senão se nós começarmos a olhar assim, deixar a nossa mente estar na nossa lógica, nós vamos sair das escrituras e partir para a filosofia. Nós vamos começar a filosofar, vamos começar a falar assim, olha, isso aqui é assim, 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 e usando a nossa racionalidade, usando a nossa razão, deixando de usar as escrituras. Por isso então nós temos que adentrar nesses textos, como quando Moisés entrou na presença de Deus, quando ele viu a sarça ardente, Deus falou assim, olha, tira a sandália dos teus pés, porque você essa é uma terra santa. Então as doutrinas do Senhor, as doutrinas de Deus, elas são um terreno santo, que eu não posso entrar com preconceito, para que eu não aprenda e receba os benefícios daquela doutrina, porque quando você entende a doutrina da predestinação, você entende a doutrina da pré-ordenação, do pré-conhecimento de Deus, você vai ter uma certeza muito maior da sua salvação. Então esse é o objetivo deste capítulo, certo? Então isso é muito importante. Lembrando que Romanos foi escrito para os crentes, e mesmo sendo crentes, eles careciam de esclarecimento para terem plena certeza da salvação. Então todos nós precisamos cada vez mais nos firmar na nossa salvação. Então um dos motivos que a pessoa falta segurança pode ser que às vezes é porque ela não seja salva. Ela não tem certeza da salvação, pode ser porque ela não tem porque ela realmente não seja salva. Mas pode também ser por um conhecimento falho. Ele não tem entendimento correto da doutrina, certo? Então se a pessoa, por exemplo, acredita que o crente pode perder a salvação, ele fica vivendo com medo, achando que todo e qualquer momento vai cometer o pecado que vai levá-lo para o inferno. Ele não vai entender que a obra que Deus fez é uma obra eterna. Uma vez que fez a obra, a pessoa não perde. Então isso é um ponto muito importante. Então se a pessoa tem um entendimento falho, é claro que ela vai viver com medo, às vezes, de perder a sua salvação. E aí tira a glória de Deus, e a pessoa vai começar a fazer as obras não por gratidão, não porque ama a Deus, mas vai fazer as obras para não perder a salvação, vai fazer as obras para manter a salvação. Isso é a mesma coisa de crer na salvação por obras. Então isso é muito sério, certo? Então, como vimos, o que faz uma pessoa tem o Senhor Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador, é que ela tem crido nele de todo o seu coração, arrependido dos seus pecados. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Atos 16, 31. Então aqui nosso objetivo é explicar como o cristão chegou a crer em Cristo, como isso foi possível, e por enquanto o nosso interesse é entender esses 5 termos usados por Paulo aqui, que é o pré-conhecimento, predestinação, chamada, justificação, glorificação. Crer nessas doutrinas que ele fala aqui vai trazer implicações. Nosso objetivo, por enquanto, não é falar dessas implicações, certo? Nós vamos nos preocupar depois
em outro estudo mais tarde, com as implicações e as dificuldades que surgem desse ensino. O primeiro passo agora é entender o significado desses termos. Hoje nós vamos estar vendo mais 2 termos, que é predestinação e chamada. Então, nós temos que entender o significado deles. Então, como eu falei aqui, para a gente não entrar em ideias viciadas pela lógica filosófica dos nossos pensamentos. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que temos uma descrição da nossa salvação na perspectiva de Deus e da ação de Deus. Então, é nossa obrigação pregar a verdade e deixá-la mais clara possível. Por isso devemos chegar ao texto, tirando o sapato dos pés, certo? Com toda a humildade, evitando o perigoso espírito de controvérsia. Então, nós não queremos não estamos pregando isso para fazer controvérsia. Tanto é porque nós estamos fazendo uma mensagem positiva e começamos desde o capítulo 1. E temos o texto e nós temos que passar por esse texto. E quando nós chegarmos no capítulo 9, 10 e 11, ele vai voltar a esse tema. Nós vamos ter que conversar mais sobre esse tema, certo? Então é um tema que ele não esgotou aqui, ele apenas está introduzindo esse tema aqui no capítulo 8, tá? O objetivo dele, lembra do capítulo 8, é dar-nos a certeza da salvação. Tá bem? Quem pode compreender o seu sentido supremo? Então eu não tenho intenção de compreendê-lo plenamente, certo? Mas nós temos que compreendê-lo o melhor possível, o máximo possível, e aquilo que der para nós esclarecermos, nós devemos esclarecer. O restante nós devemos deixar, né, para o nosso Deus, conforme lá, segunda Crônicas, segunda Crônicas, passei por ela, Deuteronômio, né, 29, né? As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós entender. Então, o que foi revelado, nós temos que entender, tá? E tentar entender de forma completa. Nós temos apenas que expor e primeiro tentar conhecer sem preconceito, que nós vamos nos adentrar aqui, tá bom? Então vamos lá, primeira palavrinha, na verdade é a segunda, né, mas nós já estudamos a primeira, é o predestinação. Nós já falamos um pouco sobre isso quando nós entramos naquele lá, quando nós estávamos falando do objetivo. Fomos predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós ficamos duas pregações nisso. Ficamos uma pregação falando para que nós fomos chamados para ser conforme a imagem de seu Filho, e outra para falar que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa palavra. Aos que antes conheceu, a estes também predestinou. Aqueles que Deus conheceu, então foi este que Deus conheceu, ele predestinou. Tudo começa com o conhecimento de Deus. Então Deus preordenou, ele conheceu antecipadamente, porque lembra que Deus não está limitado ao tempo. Então quando Deus conheceu, ele escolhe agora os mesmos, ele escolhe e depois ele os predestina para aquele destino que ele tem para eles. Então a palavra predestinar significa designar antes. A palavra grega é uma palavra composta por duas palavras, pró e orizó. E é interessante, pró significa de antemão, ou designar antes. E orizó, de onde se originou a nossa palavra horizonte. Então quando você olha assim, principalmente um lugar assim, agora meu horizonte aqui é muito pouco aqui, porque estou dentro de um local aqui, eu só vejo aqui, ele é um pouco mais amplo do que o de vocês, porque eu consigo ver a rua até lá na avenida lá. E vocês estão olhando para cá, o horizonte de vocês aqui, nesse momento, é menor, da visão de agora, né? Porque vocês têm já um horizonte, porque vocês já viram, já viajaram, já fizeram, então, muito bem. Então, o que é um horizonte? O horizonte marca e separa o nosso campo de visão, separa aquilo que vemos e aquilo que não vemos.
Aquilo que vemos está dentro do nosso horizonte. Isso não quer dizer que não existe outras coisas além daquele horizonte, mas aquele é o nosso limite. O que está dentro do nosso limite pertence a uma categoria. O que está fora do nosso limite pertence a outra categoria. Isso quer dizer que Deus, tendo conhecido certas pessoas, já antes da fundação do mundo, colocou-as dentro de um certo horizonte. Não foi o meu horizonte ou o seu horizonte. Foi o objetivo, o horizonte de Deus, o objetivo de Deus. Por isso que às vezes nós não conseguimos entender plenamente estas doutrinas. É o horizonte de Deus. Agora ele nos revelou aqui neste capítulo o que ele pretende lá no final desse horizonte dele. O que ele pretende com esse grupo que ele escolheu antes da fundação do mundo, porque ele predestinou eles para serem conformes à imagem do seu Filho, para que o seu Filho Jesus Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então ele nos deu aqui o objetivo final, que ele quer alcançar finalmente, certo? Agora, o que acontece dentro dessas coisas, dentro do horizonte de Deus? Ele vai fazendo as coisas. Então isso é importante. Então, ser conforme a imagem do seu Filho, esse é o objetivo. Deus não nos assinalou, mas Deus não só nos assinalou, mas também assinalou-nos para alguma coisa. Ele não somente nos escolheu, mas Ele nos predestinou para alguma coisa, para algo para nós. Nos predestinou para sermos alguma coisa. Veja a expressão, lembra quando nós estudamos? Conformes à imagem do seu Filho. Você e eu vamos ser parecidos com Ele. Não é a imagem física, é exatamente quem Jesus Cristo é. Este é o objetivo desse horizonte que Deus marcou para nós. Esse é o objetivo de Deus para a vida do cristão. Você e eu temos de Deus esse grande objetivo. Irmãos, se Deus tem esse objetivo, isso não nos dá a certeza da nossa salvação. Se o objetivo é de Deus, não é? O propósito é dele. Então, por isso que ele fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele fala assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observa que esse texto aqui ele tirou lá do Velho Testamento. Essas mesmas palavras tinham sido faladas para o povo de Israel. E Pedro repete aqui para a igreja. Está dizendo para nós que somos uma raça eleita. Quando ele falou lá do povo de Israel, que também Israel foi uma raça eleita. Só que ele escolheu quem? Escolheu uma pessoa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te fazer uma grande nação. Através de você vai ser multiplicarei, você vai ter muitas nações que vão proceder de ti. Você vai ser bênção para todas essas nações. Em outras palavras, ele prometeu ali que através dele viria o Cristo. Mas ele fez dele uma grande nação, certo? E dele também fez outras nações. Então dele saiu várias nações. Ele prometeu também terra, prometeu prosperidade, no caso, algumas coisas eram condicionais, né? Mas algumas promessas que foi feita ali eram promessas incondicional, certo? E essas promessas incondicionais realmente independente da obediência dele ou não, certo? Muito bem. Então aqui nós também somos chamados de uma raça eleita, sacerdócio real, ou sacerdócio, ou um reino de sacerdotes. Então Deus está querendo que nós sejamos, então, ele quer que nós sejamos, ele
Ele tem planejado que nós sejamos, quer que nós sejamos isso, raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, como se fosse um grupo bem grande, uma nação de pessoas que realmente são santas, justas, pessoas fiéis, e Ele vai cumprir isso em nós, Ele mesmo vai purificar-nos. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como o povo de Israel era assim, a igreja também é assim. Então o objetivo final, como vimos, para que todos sejam conformados à imagem do seu Filho, sejam moldados à imagem do seu Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Um bom exemplo disso é como o pastor de ovelhas mesmo, ele vai vender algumas ovelhas, ele tem que vender algumas ovelhas, só que tem algumas ovelhas que ele fala assim, eu não abro mão das ovelhas. E ele pega aquelas ovelhas, põe no aprisco e dentre essas aqui ele vai apresentar para o vendedor. E o vendedor vai escolher qualquer que ele quiser comprar, mas aquela lá você não mexe. Essas aqui são minhas, não estão à venda. Então o nosso pastor decidiu escolher, e escolheu, e essa foi a meta de Deus, e assinalou para nós, e colocou-nos em um horizonte em torno dele. Então a palavra mais difícil aqui para entendermos não é a palavra predestinar, é a primeira palavra que nós estudamos, que é o pré-conhecimento. A palavra predestinar está muito óbvio o significado dela. Então Deus tem para o povo de Deus, então este horizonte, certo? Para chegarmos naquele fim. Então é simplesmente uma descrição do destino de Deus, que Deus determinou e decidiu para as pessoas que Ele conheceu anteriormente. Bom, com isso em mente, agora nós vamos para a terceira palavra, chamada. Lembra que nós usamos, quando nós estávamos entrando nesse assunto lá, quando falamos sobre o pré-conhecimento, usamos a ilustração de uma corrente. Isso aqui então é como se fosse uma corrente com 5 elos, certo? E o elo do meio seria a chamada. E o que vem antes é pré-conhecimento e predestinação. O que vem depois, justificação e glorificação. Então, desses 5 elos, a chamada se encontra no centro da corrente. Então, como os dois anteriores, pré-conhecimento e predestinação, estamos apenas na mente de Deus. A pré-ordenação e a pré-determinação, então os homens falam assim, predestinação, a pré-conhecimento é isso, pré-conhecimento é aquilo. Mas nós temos algumas coisas na Bíblia que vai nos orientar para saber o que é. Mas isso aqui ainda está lá na mente de Deus. E o predestinação também. Agora, quando chegamos na chamada, então, devido Deus ter conhecido de antemão essas pessoas, devido Deus ter conhecido de antemão essas pessoas, tendo um objetivo para elas, que é ser igual ao seu filho. Então ela chama essas pessoas. Então seu propósito, então, nesse ponto é garantir que aquilo que ele pré-ordenou e predestinou aconteça. Ele tem que garantir que essas pessoas que ele pré-conheceu, predestinou, tem que acontecer. Aí então nós podemos chegar nessa chamada. Porque o chamado vem no meio do elo.
Antes disso, as coisas estavam lá na mente de Deus. Agora, nós podemos dizer que as coisas estavam antes da fundação do mundo. Agora entra na história, certo? Então entra na história pessoal daquele que creu. É a chamada de cada um individual. Cada um de nós teve um dia da nossa chamada, se você já creu no Senhor Jesus Cristo. Então, lembra que o crer não é... Aí eu decidi que eu quero receber Jesus. A pessoa decide. Aí depois passa algum tempo. Você está firme lá? Não, estou não. Eu não sou mais crente, não. Eu não gosto. Aí começa a falar das pessoas, né? Naquela igreja tem isso, eu vi, tem aquilo, começa a falar mal da igreja. Porque foi decisão, talvez dela mesma, né? Quando é uma decisão da própria pessoa, sem uma ação que convence ela do pecado, que ela a se arrepender do pecado, ela não vai abandonar. Ela pode até ter crises, pode até realmente ter problemas, mas ela vai perseverar, certo? Então, isso é muito importante. Uma coisa que nós precisamos entender, vamos um pouquinho para frente, a justificação. A justificação se torna fato e operativo no tempo antes, na verdade, quando Deus justifica, Deus vai justificar estas pessoas, certo? Então, essa justificação ela está sempre relacionada com a fé, justificação pela fé. E Deus então coloca, quando Ele cria o tempo, então Ele cria o tempo e coloca essas pessoas que Ele conheceu antes da fundação do mundo dentro desse tempo. Através da história Ele vai escolhendo aqueles que são seus e vai chamando eficazmente essas pessoas. Bom, só que antes do tempo nada começou na operação. Nada disso afetava enquanto não nos veio o chamado. Só depois é que as bênçãos são aplicadas a nós e começa com a justificação. Nas Escrituras, a justificação está sempre ligada ao fé e ao crer. Então vamos entender aqui, porque eu estou querendo ligar a justificação com a chamada, porque ela é importante. Romanos 1,17 fala o seguinte, nós já estudamos isso muito tempo atrás. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá por fé. Diferentemente da lei, muitos entendiam que a justificação era por obras. Paulo usa então o capítulo 3 para argumentar contra isso. Então ele diz o seguinte, Romanos 3, 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Depois, no versículo 26 e 28. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então veja, que aqui há necessidade para entrar nesse plano de Deus, a necessidade da fé, certo? Para Deus justificar, Ele tem que justificar a pessoa que crê. Então isso aqui é importante nós entendermos. Então ninguém entra na verdade, do ponto de vista de Deus, nós já entramos. Até os incrédulos lá já estão lá no ponto, os incrédulos que estão no plano de Deus já entrou, já está lá nos planos de Deus. Mas no tempo, na história, essa pessoa precisa crer, certo? E ninguém entra então para o mundo cristão, ninguém é salvo sem a fé. Então não é por obras, mas é mediante a fé. Por isso aqui, irmãos, o chamado é introduzido neste ponto. É preciso que venha antes e que seja usado o termo justificou. É preciso introduzir esse fator
que nos leva a crer. Porque é o chamado de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a crer. Então, aos que predestinou, Ele nos chamou para crer, chamou para exercermos fé, chamou-nos para a fé. A ênfase recai em Deus, é Deus quem chama. Nós somos salvos porque cremos. Caso assim não fosse, seria uma ação nossa. E Deus é que nos chama. A fé é um instrumento de Deus que usa na proclamação da nossa justificação. Ela é alguma coisa que o próprio Deus traz à existência. Ele justifica aqueles que têm fé, aqueles que creem. A pergunta é: o que nos leva a crer? A resposta está no pré-conhecimento. Deus foi que planejou e preordenou. Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, ela é dom de Deus, ela é presente de Deus. Então ela está falando aqui do dom de Deus, não é a salvação, é realmente a fé que é o dom de Deus. Deus dá ao pecador a graça de seus olhos serem abertos, porque a salvação nunca, jamais pode vir das obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação está garantida, porque esse é o propósito de Deus. Deus ordenou cada passo desse processo, até levar à glorificação final, que é o último passo. E um desses passos, então, é o chamado. Então, esse chamado garante que a palavra do Evangelho chegue com poder do Espírito Santo às pessoas que de antemão conheceu. Vamos ver algumas passagens que corroboram com essa afirmativa. 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, os irmãos entendem essa passagem? Eu vou ler novamente para que nós possamos compreendê-la. Vou ler novamente. A minha pregação, a minha palavra, a minha pregação. Paulo está falando que a pregação dele, a palavra que ele pregou, não constitui em linguagem persuasiva de sabedoria. Então ele não usou de uma persuasão de convencer as pessoas, que hoje tem técnica para você convencer as pessoas. Hoje existem técnicas, certo? Mas essa técnica pode funcionar para você encher a sua igreja, mas para converter as pessoas não funciona, porque são técnicas. Então eu não posso usar essas técnicas. Então muitas pessoas aprendem essas técnicas e usam essas técnicas para poder realmente conseguir muitos adeptos. E conseguindo muitos adeptos, vai conseguir muito dinheiro, assim a igreja vai crescer, enfim. Mas aqui esse ponto é muito importante. Eu vou convencer as pessoas a ficar na minha igreja, mas para convencer essas pessoas verdadeiramente a se tornarem cristãs, arrependidas dos seus pecados, essas pessoas têm que chegar ao ponto. Veja que nós, quando estávamos estudando sobre a lei lá no capítulo 7, nós vimos que a lei ela tem como objetivo trazer para a pessoa o pleno conhecimento do pecado. A pessoa tem que chegar nesse ponto de ter pleno conhecimento do seu pecado. Então não adianta eu estar pregando um evangelho de prosperidade, um evangelho de cura, um evangelho de libertação, sendo que eu estou só prometendo às pessoas aquilo que eles querem, anunciando aquilo que eles querem, mas não aquilo que eles necessitam. Eles necessitam ser salvos. Uma das razões porque os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, não creram no Senhor Jesus Cristo,
É porque o Senhor Jesus Cristo queria que eles realmente entendessem o porquê Ele veio. Ele veio para salvar, Ele não veio para salvar eles do poder político e econômico do Império Romano. E eles esperavam isso, que o Senhor Jesus Cristo os libertasse desse Império Romano. Então, quando o Senhor Jesus veio e viu que havia uma outra libertação muito mais perigosa, uma libertação mais que realmente os levaria a um outro patamar, que é a libertação dos seus pecados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitado então para aqueles que não queriam saber nada disso. Então, as pessoas hoje elas querem Deus que satisfaça os seus desejos. Mas Deus quer que Ele tem um plano para nós, para que eu seja conforme a imagem do seu Filho. Ele é que tem um plano para nós. Não é nós que temos um plano de Deus para nós. Ó Deus, agora eu tenho um plano aqui, eu quero que o Senhor me abençoe. Nós que temos que seguir o plano dele. Não é Ele seguir o nosso plano. É claro que Deus nos abençoa em muitas coisas que nós nos empreendemos, mas eu nunca jamais posso perder essa perspectiva, porque qualquer plano que eu tenha tem que incluir o objetivo de Deus na minha vida. Então veja, a palavra de Deus, quando veio, então o apóstolo Paulo não usou palavras persuasivas, ele conhecia a técnica dos surfistas, não é surfista, não é sofismo, sofistas, né? Isso. Ele conhecia essa técnica dos sofistas. Ele conhecia, mas ele não usou. Ele não usou, porque ele queria que fosse através do poder, demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. É aqui que nós temos que estar apoiados. Se nós não entendemos isso, e se nós não entregarmos a isso, ao planejamento de Deus, e realmente vivemos de acordo com esse projeto, nós não vamos realmente compreender, ter convicção da salvação, e nem muito menos fazer o que Deus quer. O que Deus quer? Você às vezes é preocupado em ter um grupo pequeno. Se fosse um grupo pequeno começasse a fazer o que Deus quer, não dou um ano para ser um grupo bem o dobro ou o triplo. O problema é que nós não fazemos. A Bíblia manda a gente pregar o Evangelho. Quem é que prega o Evangelho mesmo aqui, sai mesmo falando? Certo? É uma pergunta retórica, viu? Não precisa responder. Então, mas para você pensar. Então a gente pensa assim, a gente já vai com preconceito. Eu vou falar para essa pessoa é muito ignorante, ela não vai crer não. Ninguém tem possibilidade de crer por si só. Por mais ignorante que ela seja, e por mais não ignorante que ela seja, ela não pode. Mas eu tenho que consagrar a minha vida, dedicar a minha vida a realmente Deus salva fulano de tal. Salva fulano de tal. A que pessoa que você tem? Quais objetivos você vai colocar de salvação de almas? Qual que você gostaria? Que amigos seus você gostaria de orar todos os dias por ele? Pense bem nisso. É o poder de Deus. Então nossa pregação tem que se apoiar no poder de Deus. É o poder de Deus que vai fazer a obra. Nenhuma razão humana pode entender e crer por si mesmo, somente pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,5 fala o seguinte: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então é o poder, é a ação de Deus.
Ninguém é salvo sem o poder do Espírito Santo. Por isso, o que antecede o evangelismo é a oração. E quando a pessoa pega essa doutrina e começa a fazer assim, ele se torna hipercalvinista. Sabe o que o hipercalvinista faz? Ele exclui a oração e exclui o evangelismo. Sendo que o objetivo de Deus é esse. A minha parte é orar e evangelizar. A obra dele mas ele vai me usar. Então não tem que ser hiper de nada, certo? Eu não tenho que ser filósofo de doutrina. Eu tenho que aceitar a doutrina e trabalhar de acordo com o que Deus manda eu trabalhar. Então a palavra vem pelo poder e por intermédio do Espírito Santo, que nos desperta e nos conduz à vida. E se não fizesse, ninguém creria nele. Romanos 8:7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, a nossa carne, o homem da carne, o homem carnal, não pode estar sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Ninguém está sujeito à lei de Deus. João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que as pessoas rejeitam o Senhor Jesus Cristo? Porque querem continuar nas suas obras más. Querem continuar nos seus pecados. Tem pessoas, tem grupos de pessoas que querem que Deus os aceite com os seus pecados. Aí eles fazem uma Bíblia para eles, escreve lá, Bíblia inclusiva, para que Deus aceite eles no seu pecado. Não é assim. Você não adianta modificar a Bíblia, porque você modificou a Bíblia, fez uma interpretação sua, e então Deus vai achar que aquele pecado não é que um pecado é maior que outro pecado. Todos os pecados são pecados, mas todos os pecados, se a pessoa se arrepende e confia no Senhor Jesus Cristo, pagou o preço dos seus pecados, ela é salva. É o poder de Deus. Então eu não vou discriminar nenhum tipo de pecado que é maior que o outro. Eu posso fazer isso. Deus pode salvar qualquer pecador, desde que se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Tornar-se como criança, ou ser como criança, é realmente qual que é a característica de uma criança? Ela é dependente, então a pessoa e humilde. Então a pessoa tem que chegar diante de Deus completamente com humildade, aí já tira todo o orgulho, e dependendo, fala assim: olha, eu sei que eu não posso fazer nada para minha salvação, o que eu tenho que fazer é somente confiar no que o Senhor já fez. É isso é fé. 2 Coríntios 4:3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho para a glória de Cristo, o qual esta é a imagem de Deus. O que o Deus desse século, que é o diabo, faz com os incrédulos? Ele cega o seu entendimento. Cega o entendimento. Certo? A incredulidade se torna uma religião. Certo? A pessoa não quer pensar. Se você contradiz ela começa a brigar. Ela está cega. Então tem várias religiões. Você sabia que tem até religião ateísta? Religião ateísta é a pessoa que tem uma determinada ideologia, tem uma ideia e não pensa. Se você vai falar para ela, você fala: mas isso aqui está provando por A mais B que ela está errada, e ela começa a brigar com você. Certo? Ela começa a brigar com você porque a sua ideologia se tornou a sua religião. Certo? E ela fica totalmente cega para outra verdade, ou para a verdade,
lá no mundo político, essas coisas, para outra verdade, né? Mas no caso da religioso, para a verdade, que é diferente. Aí a verdade é Cristo, certo? Lá no mundo político fala assim, essa é a verdade, né? Então o Deus desse século cega as pessoas para não entender a verdade do Evangelho. Olha, aqui fala, não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então ele está cego, então não consegue ver a luz. Então, para aquele que tem a capacidade de enxergar, a luz faz com que ele veja melhor. Mas o cego, a luz não adianta nada. A luz não faz diferença para ela, se ela é completamente cega. E a figura que ele usa aqui, então, é de uma pessoa cega, sem ver nada. Você fala, a pessoa está cega. Ela não enxerga e também não quer enxergar. Que Deus use de misericórdia e quebrante aqueles corações endurecidos, como fez com Paulo, né? Como fez com Saulo, né? Saulo estava completamente endurecido. Quando Deus falou com ele assim, dura para te recalcitrar contra os aguilhões, né? Ele estava como uma mula empacada, certo? Dando coices para trás e que não ia para frente, não quebrantava, até que ele viu o Senhor Jesus, até que ele viu Deus o Senhor Jesus na glória. E a resposta foi que ele se quebrou e disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Efésios 2, 1 a 3. E vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, em também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que está dizendo aqui é que a pessoa está morta nos seus delitos e pecados, é como está morta espiritualmente. Ela não tem ação espiritual. Ela anda no curso do mundo. Ela anda de acordo com o príncipe da potestade do ar, de acordo com o pensamento diabólico. E também de acordo com as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da sua carne, os desejos, a concupiscência da sua carne e dos seus pensamentos. Essa é uma atitude de alguém que está morto espiritualmente. Ele se deixa levar pelo diabo, pelo mundo e pela sua carne. Porque os crentes de Efésios não continuaram nessa situação. E aí o versículo fala, ele vos deu vida, ou ele vos vivificou. Ele vos deu vida estando vós mortos. Então é isso, não é ser religioso. Nicodemos era religioso, Deus falou para ele assim, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele precisava ser vivificado. Então, porque Deus não nos vivificou, por isso eles vieram a crer. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu dentre os mortos, levanta-te entre os... Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então é isso que a pessoa vai fazer. Então vamos lá. Então, se esse chamado não fosse eficaz, ninguém creria no Evangelho. É impressionante que haja cristãos no mundo. É admirável, não é que alguém não creia. O admirável é que alguém creia. Quando ele fala assim, mas não, eu preguei, está tão claro, tão evidente, por que essa pessoa não creu? É admirável quando a pessoa crê, porque o poder de Deus operou ali. Por isso, ore. Você quer a salvação de almas? Ore. E vai. Sendo assim,
não posso concluir que a vontade do homem é forçada? Não é forçada, pois o Espírito coloca dentro de nós uma nova disposição e capacidade. Ele simplesmente tira as trevas, ele faz com que eu veja. Então ele não me força. Aí eu vou querer. O que antes parecia ser loucura, de repente se torna significativo para nós. Nossos olhos são abertos. O fator mais importante não é a vontade propriamente dita, mas quem controla essa vontade? O homem não controla a sua vontade. Ela é determinada pelo diabo, e quando a pessoa se converte, é o Espírito Santo que abre para ela se converter, e o Espírito Santo quer enchê-lo. É assim que o chamado se torna eficaz. Não é uma imposição forçada, uma coerção exercida sobre a vontade. O chamado faz com que a pessoa queira, que a pessoa deseje o que antes detestava e rejeitava. Vemos isso como exemplo que eu dei, de forma bem clara na conversão de Paulo, certo? Ele rejeitava, ele não queria. Ele foi para Damasco para prender as pessoas. E aí quando ele chegou a Damasco, ele pregou para elas. Que maravilha, irmãos. E foi com um objetivo. No meio do caminho, Deus muda os seus objetivos. A ação de Paulo de transformação dos seus objetivos é imediata. Essa verdade é ensinada em toda parte da Escritura. Vejamos João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu recitarei no último dia. Então o Pai vai trazer. Atos 13,48. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Então, creram quem? Os que foram destinados para a vida. Então a palavra ordenados ou destinados para a vida não é a mesma palavra, mas tem o mesmo sentido. Atos 16,14. Certa mulher chamada Lídia, essa é a primeira vez que o evangelho foi pregado na Europa. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha o que Deus fez. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Deus abre, Deus é que faz a obra. Atos 11, 15 e 17. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós do princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos, o Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então aqui Pedro estava justificando por que ele foi na casa dos gentios. E o que realmente acabou com a controvérsia foi que as pessoas receberam o Espírito Santo de Deus. 1 Timóteo 1,9. E nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos o Espírito do mundo, sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, meus irmãos, Deus nos salva e nos dá o seu Espírito Santo, para nós começarmos a entender essas coisas, entender o que Ele fez, entender a sua palavra, entender como que Ele pode me salvar.
como que Ele pode me dar a certeza da minha salvação? É porque Ele garantiu isso e foi pago já o preço dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tem o último hino, né? Tem? Parece. Amém, irmãos. Agradecemos pela presença de cada um. Com oração silenciosa, a gente está encerrado. E não vão embora não. Lá no fundo vai ter a parte da comunhão, né, o alimento físico também. Tá? Então é isso. Amém?